bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Hoje nossa aula de geografia. Para a nossa aula de geografia, eu peço que vocês peguem as suas apostilas. Nós iremos trabalhar com a apostila hoje. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as funções das cidades e nós também vamos falar um pouquinho sobre as mudanças nas paisagens das cidades. O que nós já vimos na apostila até agora? Vamos dar uma recapitulada? Eu vou voltar aqui as páginas para a gente recapitular o que nós vimos até agora. No meio da aula, pode ser que você ouça algum barulho aí de criança, que eu tô com meus 3 filhos em casa, hoje eles fazem um pouquinho de barulho, tá? Mas então, nós já aprendemos o que é urbanização, nós já vimos o conceito de cidade, nós já vimos algumas características das cidades, estudamos sobre a formação de algumas cidades brasileiras, vimos qual é a diferença de uma cidade espontânea para uma cidade planejada e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as funções das cidades. Então pode pegar aí na página 22 da apostila de vocês para nós aprendermos um pouquinho sobre as funções das cidades. Aqui na página 22 já fala um pouquinho sobre duas funções importantes que as cidades possuem. Antes de falarmos das funções, vamos ler juntos o primeiro parágrafo da página 22, ó. Eu vou estar lendo e eu peço que vocês acompanhem comigo. Que diz assim: dizemos que uma cidade tem determinada função quando ela cresce e se desenvolve sob a influência predominante de uma atividade econômica específica. Então, quer dizer, para a cidade ter X função, então nós nos baseamos através da sua atividade econômica específica, de uma atividade econômica específica. Uma atividade econômica aonde a cidade ela se sobressai, né? Então nós temos aqui na página 22 dois exemplos. O primeiro é o turismo. Por que o turismo, o que o turismo tem a ver com a economia? Por que o turismo ele gera economia? Pensa aí um pouquinho. O que vai acontecer através do turismo? Aqui tem um exemplo da praia de Porto de Galinhas. Dá uma olhadinha aí. Diz assim: as praias de Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco, atraem muitas pessoas, como se vê na fotografia. Então, quer dizer, através do turismo, né, que é uma paisagem linda, é uma praia linda, então atrai muitas pessoas sonham em ir até essa praia. Então, quando uma pessoa planeja uma viagem de férias, por exemplo, e vai para uma praia dessa, ela vai gastar com transporte, seja aéreo ou térreo, ela vai gastar com hospedagem. Aí lá nesse local, se ela passar 7 dias lá, durante esses 7 dias ela vai ter que se alimentar, então ela vai gastar com comida, vai querer levar alguma lembrancinha embora, então também vai gastar um pouquinho aí comprando algumas coisas. Então quer dizer, o turismo ele gera emprego, ele vai gerar algumas atividades econômicas para o pessoal da região, né? Seja uma lanchonete, seja uma loja onde vai vender bijuterias do local, vai vender artesanato do local, então os hotéis também, né? Então gera empregos, certo? Então é uma atividade econômica específica, o turismo de uma cidade. O outro exemplo que nós temos aqui na página 22, que vocês têm aqui no livro de vocês, olha, essa aí, figura aqui, essa imagem, e vamos ler o que está escrito do lado, que diz assim: Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, é considerada uma cidade industrial, ou seja, é uma cidade que possui várias indústrias. Mexe com a economia? Com certeza, porque vai gerar muitos empregos, né? Então, a cidade de Volta Redonda, ela é mais conhecida como a cidade do aço. Ela cresceu e se desenvolveu a partir da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso aconteceu no ano de 1941 e quem fundou foi Getúlio Vargas, que era o presidente do Brasil na época, certo? Então vamos para a página 23. Na página 23 nos traz mais 2 exemplos de funções das cidades. Então nós temos aqui na primeira imagem, nós temos aqui
um templo religioso, é a Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que está na cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. E a atividade religiosa, ela trabalha, ela tem uma ligação com o turismo. Por quê? Porque ela se torna, né, um lugar turístico. As pessoas religiosas, muitas pessoas religiosas, elas não estão planejando em passar uma semana na praia, nas férias. Elas estão planejando em conhecer um templo religioso, conhecer um lugar sagrado. Então, também entra aqui a questão do turismo, aonde vai movimentar a economia através de restaurantes, lojas, hotéis, né? Porque as pessoas vão até essa cidade para conhecer aquele lugar sagrado, aquele templo religioso. Outra função que tem aqui na página 23 do livro de vocês, o exemplo, tá aqui, ó, a última foto, vamos ler aqui do lado, que diz assim: vista do eixo movimental de Brasília, no Distrito Federal, onde se localiza a sede do governo federal brasileiro. Qual é a capital do Brasil? Brasília, isso mesmo. Brasília foi a cidade que foi planejada para ser a capital do nosso país, certo? E ela foi planejada ainda na época da colônia de Portugal, aqui no Brasil. Por quê? Porque eles queriam deixar a capital do nosso país mais para o interior do país, por uma questão de proteção contra invasores. Então, Brasília, ela foi construída em 1960, né? E em Brasília nós temos o quê? Em Brasília nós temos a sede do governo federal, composta pelo Planalto, né? Palácio do Planalto, onde o presidente do país, ele trabalha. Ali também tem o Congresso Nacional, onde os deputados e senadores formulam as leis e votam nas leis, né? Então, a gente tem ali um conjunto de ministério e de órgãos públicos. Então, a função de Brasília é que ela é uma cidade administrativa. É a cidade de onde tem a administração do nosso país. Função administrativa, certo? Aqui na página 24, vai falar um pouquinho sobre as mudanças. Será que as cidades mudam? Ou será que as cidades vão ficar sempre iguais? Sempre a mesma coisa? O que vocês acham? Ocorrem mudanças nas cidades? Será? Sim ou não? O que vocês acham? Ocorrem ou não mudanças nas cidades? Com certeza, né? Alguém aqui conheceu Sinop? Há 10 anos atrás vocês estavam nascendo, né? Que vocês têm 10, 11 anos. Então, só mesmo por foto, né? Mas só de você imaginar, por exemplo, o bairro que você mora, quando você nasceu e hoje, você já consegue ver diferenças, né? Então, aqui tem um exemplo na página 24. Tem a Avenida Paulista no século 20 e tem a Avenida Paulista atualmente. A primeira foto mostra a Avenida Paulista no século 20. A segunda foto mostra a Avenida Paulista atualmente. Olha só como que essa avenida mudou, como que teve uma transformação, né? Na primeira foto, não tem a tecnologia das construções que existem hoje, né? Então, não tem os prédios tão altos, as ruas também são diferenciadas. Na primeira foto tem mais árvores, né? Então, na segunda foto, a gente consegue ver um avanço tecnológico, um crescimento populacional dessa cidade. Então, as cidades sim mudaram. E uma das coisas muito importantes para a gente falar hoje é o uso dos satélites, que está falando na página 26, 27 e também na página 28. Através do uso de satélites, nós também conseguimos perceber as mudanças nas cidades, né? Então, os satélites, eles estão em órbita e eles estão tirando fotos contínuas aqui da Terra, né? E por meio dessas fotos, nós conseguimos perceber o crescimento de uma cidade. Através dos satélites, nós também conseguimos, através dos satélites, das fotos dos satélites, as imagens dos satélites, mostram também, por exemplo, o número, a quantidade, a porcentagem que foi desmatada, né? O número de árvores que foi cortada. Nos mostram várias coisas através de fotos de satélites. E também é devido a esses satélites que hoje nós temos a tecnologia do GPS. Quando a gente fala assim, eu preciso ir em tal lugar, mas não sei onde fica. O que a gente faz hoje em dia?
A gente coloca no GPS e a gente chega em qualquer lugar, né? Então, como vocês podem ver aí na página 28, na página 28 também tem a imagem de satélite, né? Nas imagens de satélites é uma foto mais antiga e uma foto mais recente. A primeira foto é de 1958 e a segunda foto é do ano de 2000, da mesma região de São Paulo. Olha, então a gente consegue ver ali várias diferenças e também várias coisas que permaneceram no mesmo local, né? Então é bem interessante. Assim como também é interessante quando a gente pega uma foto nossa bebê e uma foto nossa hoje, a gente vê o tanto que a gente mudou. Também é interessante a gente fazer essa reflexão, essa análise, observando as cidades, o tanto que as cidades cresceram, o tanto que as cidades evoluíram ao longo do tempo, certo? E com a explicação da professora hoje, eu acredito que vocês conseguem fazer tranquilamente as atividades da página 29, as atividades da página 30, 31 e as atividades da página 32. Então, recapitulando, a atividade de hoje, página 29, 30, 31 e 32. Certinho? Então, até mais. Beijinhos. Olá! Então, estamos de volta com a nossa aula de ensino religioso. E a nossa aula de ensino religioso dessa semana vai ser junto, né, com o conteúdo da nossa aula de geografia. Em geografia, nós vimos sobre as funções que as cidades possuem, né? E uma das funções que nós aprendemos é a função religiosa, por meio dos monumentos religiosos que tem em algumas cidades, que atraem turistas religiosos. E por meio desse turismo, mexe com a economia da cidade, por meio de restaurantes, lojas, hotéis, né? Então, o que nós vamos fazer na aula de ensino religioso? A sua atividade de ensino religioso é em conjunta com este conteúdo de geografia. A atividade é bem simples, existem vários exemplos de monumentos religiosos no Brasil e eu quero que vocês pesquisem pelo menos 5 desses monumentos religiosos do Brasil que atraem turistas religiosos. Então, eu quero que vocês coloquem como o exemplo do livro de geografia, que tem ali escrito o nome da Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e ali também tem o nome da cidade de Aparecida do Norte, no estado de São Paulo. Então, eu quero que vocês pesquisem 5 monumentos religiosos do Brasil que atraem os turistas religiosos, né? Então, eu quero que vocês coloquem o nome do monumento religioso, o nome da cidade e o estado aonde essa cidade está inserida, ok? Essa é a atividade de ensino religioso para que nós possamos conhecer um pouquinho mais da cultura, né, do nosso país, certinho? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos vocês e até mais. Tchau, tchau!